E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui do Pod Prof, um canal original do grupo Forte Play. E hoje no episódio tô com a voz um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais rouca, parecendo a véia do derby, quem conhece essa analogia aí vai entender. Mas vamos seguir com esse episódio. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível aqui no Pod Prof sobre história e historiografia. E eu tenho um convidado muito especial, o professor Juliano, do História Fundamental. Ele tá aqui, a gente vai ter esse bate-papo incrível. Então, toca a vinheta. É a parte que eu mais gosto de falar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos nesse episódio aqui ao Pod Prof. E aqui você sabe que você pode tudo. Você pode questionar, você pode indagar, você pode criticar. A única coisa que você não pode é deixar a gente sozinho aqui nesse episódio. Então fica conosco até o final. Professor Juliano, muito prazer em te receber aqui no Pod Prof. Eu vi lá sua página, tenho acompanhado o seu trabalho e tenho feito um trabalho incrível. Professor Juliano, eu já começo fazendo uma pergunta aqui no Pod Prof. Tem aquele ditado popular que diz assim: quem é você na fila do pão? E eu pergunto, quem é você no mundo da educação? Cara, obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa, né? Já conheci o Fernando aí da internet, já do Instagram, do site e tal, dos lugares, enfim. E, cara, eu na fila do pão do mercado de educação, trabalho com educação já tenho... Me formei em 2013. Então já tenho aí, dei aula em 2013, 10 anos esse ano já. Não fiquei todo esse tempo em sala de aula, até pegar um monte de aula, sou daquela correria de professor no começo de carreira, né? Trabalhava com outras coisas, enfim. E hoje em dia estou aí já numa escola um tempo significativo, né? Tenho meu curso História Fundamental. Conheçam a minha página que o Fernando indicou lá, por favor. Vai estar o link ali, o arroba certinho também. E hoje em dia trabalho tanto em escola quanto com cursinho, né? E também com o meu curso online. E também na luta, na correria, tentando ajudar essa galera no mundo da educação. A gente que acredita nessa transformação ainda. E ensinar história, né? E eu te pergunto, qual que é o maior desafio de ensinar história? Hoje eu vou me abster aqui, tá? Porque para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu também sou professor de história, sou formado em história. Hoje não estou mais em sala de aula com história, né? Estou trabalhando a questão do desenvolvimento socioemocional, né? Neuropsicopedagogia. Mas te pergunto, hoje, qual é o maior desafio de ensinar história? Cara, a gente tem tempo para falar sobre isso? Tem, né? Temos. A gente tem desafios na educação de uma forma geral, né? Que eu vejo que o principal, com toda certeza, são as redes sociais e o uso do celular e das tecnologias, como a gente lidar com isso. Mas eu vejo um problema relacionado à história, que a gente, enquanto professor de história, tem que pegar para nós, é o que a gente trabalha com a ideia que não somos apenas nós que produzimos o conhecimento historiográfico, né? A história, melhor dizendo, não é produzida apenas pelos historiadores, né? A história não é monopólio do historiador. O cara que é jornalista faz história, o cara que faz uma série da Netflix faz história. Então a gente tem uma imaginação histórica que ela não é composta apenas pelo que você aprende em sala. Entendi. Então, ao meu ver, a maior dificuldade enquanto professor de história e historiador é a gente conseguir trabalhar com a ideia de consciência histórica e dar um refino técnico e científico para aquilo. Legal. Né? Para trazer pro cara e falar, mano, isso aqui que você assistiu na tua série é um negócio que é legal, mas então vamos trazer isso para entender como era a realidade aqui. Né? Por exemplo, essa semana eu estava dando aula sobre fim do Império Romano. Eu estava dando uma aula sobre a tomada de Paris pelos vikings. Aí eu peguei um trecho da série dos vikings, coloquei para os caras lá, falei, que os vikings estão chegando, cerco de Paris no século IX. Então eu utilizo isso como uma ferramenta e para ir desconstruindo. Isso eu acho muito interessante, né? Porque até quando eu estudei história, a gente analisava a escrita historiográfica, ela não era feita para as pessoas lerem, né? É isso. Era o historiador ali colocando, né, a pesquisa dele, a análise de fontes primárias, análise das fontes históricas, no geral. Mas não tinha aquele refinamento de você sentar, pegar um café e ler. A gente falou muito aqui sobre, né, em episódios anteriores, sobre a importância da leitura. E esse espaço acabou meio que sendo roubado, vou colocar assim, pelos jornalistas, né, que faziam algo extremamente interessante, mas que muitas vezes não estava ali de acordo com o relato historiográfico, que é fundamental para a pessoa, né, se entender como sujeito histórico e agir na sociedade. Sim. Aí, eu vejo assim, tempos atrás, sempre quando o Felipe Castanhari lança um vídeo novo no canal dele, tem um monte de historiador que vai ficar brabo com o cara e bater nele no Twitter e não sei o quê. Só que eu acho que, tipo assim, quando o cara tá produzindo um vídeo pro YouTube, ele não é historiador.
Exatamente. Ele não tem que ter o rigor que a gente, enquanto pesquisador e professor e historiador, tem que ter. Uhum. Então você que está errado de querer esperar que um cara que seja entretenimento esteja produzindo conhecimento. Não que ele não possa, né? E eu vejo que a gente tem um problema que é qual? A academia ficou fora da internet. Por que você tem espaço de tanta gente produzindo um conteúdo de história? Porque história é muito massa, cara. Todo Sim. mundo gosta de história. Todo mundo ama uma narrativa, né? Ama a narrativa. A gente aprende, como o Harari vai falar lá no Sapiens, por meio das narrativas, né? O que é o que nos mantém na tradição cultural. Sim. E aí você vê, todo mundo gosta de história. Todo curso tem lá. Você vai fazer direito, tem história do direito. Você vai fazer medicina, tem história da medicina. Todos os cursos vão ter. E aí você vê uma galera produzindo texto de discurso de história no YouTube. E aí os professores universitários ficam só de lado olhando, tá, não vou fazer nada, tá errado. Tá, mas e quando que você vai trazer esse conhecimento pra gente? E vai conseguir atingir um público, Isso, né? quando você vai sair da Torre de Marfim e vir falar com a gente aqui, ó. Exatamente, porque a gente tem muito historiador de gabinete, né? Isso. E ele perde espaço porque a garotada se interessa por história. Você vê os filmes que têm maior sucesso, são filmes que, Exato. por mais que trabalhem com ficção, correlacionam-se com a realidade histórica. Cara, eu tô muito empolgado esperando o filme do Napoleão sair, por exemplo. Sim, nossa, Entendeu? eu também tô muito no hype, como a garotada fala, né? Sim, cara. Então, eu vejo, existem canais de professores, inclusive o professor Marcos Sorrilha, fica uma indicação para vocês aí de história dos Estados Unidos, que ele é um cara aqui da Unifesp e ele tem um canal dele no YouTube. Legal. Então ele tem lá um monte de aulas com referências e tudo mais, e que ele tem um canal no YouTube para ele trazer o conhecimento histórico com o rigor acadêmico, mas uma linguagem acessível. Massa pra Então acho que a caramba. gente deixou o YouTube e outras mídias muito de lado, a gente enquanto professores, os historiadores de universidade. Aí vê um cara que não é formado em nada ganhando espaço e você fica criticando só de fora. Porque se preocupa com storytelling, né? É. Eu vejo assim, eu sempre fui um apaixonado por história e sempre não gostei também dessa crítica a esses meios que utilizam a história, né, para criar publicidade. Porque Sim. o meu interesse de estudar história veio quando eu era criança, que eu assisti o filme A Múmia. Puta, quem não, né? Não, veio ali que brotou aquela semente. Eu era apaixonado por estudar Egito, depois já nem tinha tanto aquela paixão. Hoje nem tenho essa paixão pelo Egito, acho fantástico, mas me inspiro em outras áreas da história. Mas veio dali. Sim. E- O meu foi com a Lenda do Tesouro Perdido. do Nicolas Sério? Cage. Eu lembro quando a professora levou em sala de aula aquele filme, que hoje pode até ser criticado como um recurso metodológico, sim. de passar um filme, mas, nossa, aquilo me brotou, né? O interesse. Aquele interesse de estudar, né? E que eu acho que aí que a gente volta naquela pergunta que eu te fiz, do maior desafio. Será que o maior desafio, então, é transformar a história acadêmica em uma história palpável, instigante, num storytelling bacana? Eu acho que são vários, né, os caminhos que a gente pode percorrer. E eu, falando da minha prática enquanto educador, né? Eu comecei a falar sobre Idade Média recentemente. Eu começo a minha aula sobre Idade Média com um vídeo de uma comentarista política de uma emissora de jornalismo e tal, em que ela comete muitos erros historiográficos. Então eu começo explicando pro aluno o que é a Idade Média, mostrando primeiro para ele o que não é Idade Média. Que daí ela vem com um Idade monte das trevas. ela vem com um monte de chavões no vídeo dela. E aí eu pego esse vídeo, coloco no multimídia, quando eu tenho essa possibilidade, trabalho isso e falo, ó, galera, vocês vão ver o vídeo. Os caras vão falar assim, ó, professor, mas um monte de coisa legal, né? Eu falei, e é aí que tá o problema, cara. Porque você que não tem o conhecimento técnico que eu tenho, vai se sentir atraído por aquilo e aquilo vai te convencer. Porque é atrativo o discurso, a narrativa dela. Sim. E eu trabalho a partir daí, eu tento trazer um conhecimento técnico. Que legal essa metodologia. Né? E o bacana também, né, é que a história... Bacana não, na verdade, né? Mas faz parte da historiografia. É que a história foi utilizada para dominação de pessoas. Ah, sim. Né? Ela foi utilizada como um discurso de dominação e ainda é. Quando a gente olha na mídia, por exemplo, uma manipulação de um fato histórico, Sim. é para que você crie, né, um vilão e um mocinho que muitas vezes quando você estuda a história do que tá usando a blusa preta e do que tá usando a blusa cinza, você vê, poxa, mas quem será que era o vilão mesmo? Sim. Né? Aí a gente tem aquela clássica divisão, né, que o Jacques Legoff traz bastante no final do século XX, que é a diferença de história e memória, né? Que a memória ela vai ser um vínculo afetivo que você tem com um evento histórico ou com um passado, sei lá, de uma etnia, de um povo em específico, né? E seja esse vínculo afetivo com aquilo. Isso é a memória que você vai ter. Então, por exemplo, a maneira que nós aqui trabalhamos o que é o Holocausto em sala de aula é muito diferente do que uma escola de um judeu em Israel vai estar falando sobre o Sim. Holocausto. Porque aquele povo tem um vínculo afetivo, a memória que a gente tem com aquilo.
E a gente tem outros eventos da nossa história que são alvos de disputa, né? Que caem no campo da nossa memória. Pega, por exemplo, a gente está saindo de um feriado de 7 de setembro. E aí você tem a construção do feriado de 7 de setembro. Heróica, né? De Dom heróica, Pedro. de acordo com uma perspectiva historiográfica. Né? Que tem uma galera que hoje em dia que vai falar, não, porque a história hoje em dia é tudo diferente do que eu aprendia na escola. É. E é mesmo. É mesmo? É mesmo. Ah, mas já aconteceu. Tá, e daí? E aqui estão os grandes exemplos, né, que eu trouxe até aí, aqui. ó, que a gente tem muita Mari Del coisa. Priore, aqui, ó, indicação aí de leitura. Mari Del Priore, eu adoro essa série que ela faz. Uhum. A Lilian Schwartz, que também vai, né, desmistificar Sim. muito desse Brasil desconhecido que a gente tem, né? E quando a gente tem ali, por exemplo, as disputas pelas memórias que a gente tem, e a mudança na perspectiva historiográfica, a gente tem que perceber que ela acontece, assim. Tem assuntos na escola que os seus pais aprenderam de uma forma diferente da qual o seu professor te ensina hoje. E eu vou te trazer um exemplo prático sobre isso. Quando a gente vai falar sobre Guerra do Paraguai. Nossa, muito. Quando eu aprendi na escola, quando os pais de vocês, e que se você é mais velho e está vendo aí também aprendeu, você entendeu lá que a causa da Guerra do Paraguai é que a Inglaterra, malvadona, imperialista, estava vendo no Paraguai um inimigo, porque estava uma potência industrial. Potencial, né? E aí, por conta disso, a Inglaterra faz lá um esquema para que aconteça a guerra. E aí você tem um historiador que é o Júlio Chiavenato, que escreve um livro chamado Genocídio Americano. Aí esse cara fez esse livro sobre Guerra do Paraguai. A galera do MEC e dos organismos educacionais até então pegavam o livro desse cara, liam, falavam, essa aqui é a principal referência. Coloca no material didático. Sim. Os professores vão lá, leem aquilo. Isso foi. Até que chega lá um outro cara, que é o Francisco Doratioto, né? Hoje em dia é professor da Universidade de Brasília. Pega o livro do Chiavenato, lê. Opa! Vai para a Argentina, vai para o Uruguai, vai para o Paraguai, investigar os arquivos. E vai falar, epa, peraí. O que esse cara falou tem alguma coisa de sentido? Tem, mas a causa da guerra não tem nada a ver com a Inglaterra. Exatamente. A causa da guerra está relacionada com interesses geopolíticos pela bacia do Rio do Prata. E aí você tem um assunto que era consolidado, visto na história de uma maneira que hoje a gente aprende de uma outra forma. E a gente entra no conceito de verdade, né? Isso, cara. Inclusive eu adoro, né, puxando da filosofia, Nietzsche vai falar que a verdade ela vem do consenso da maioria, né, da consenso dos grandes contra os pequenos. E é muito engraçado algo que você falou, que a faculdade, às vezes, ela torna, na verdade, as pessoas especialistas. Muito. Né? A gente vê o cara lá que estudou, que para poder se formar, estudou a agulha que costurou a roupa do tal cara, do tal dia que aconteceu aquilo. E é sobre aquilo só. Sim. E não tem esse tato global sobre os assuntos e dessa discussão de profundidade. E aí acabam, né, validando essas narrativas que muitas vezes vão gerar até xenofobia, vamos dar um exemplo? Sim. Até xenofobia. Pode, sim. Quando a gente pensa na questão nacionalista de um país em relação ao outro. E eu achei fundamental quando você fala assim que o professor ele também lê o material didático e toma aquilo por verdade. Porque a gente, falando sobre essa questão, né? No Brasil, a gente vai ter um professor que o cara vai dar 50 aulas, às vezes, por semana. E que, infelizmente, o cara não vai conseguir ler 2, 3 livros sobre cada assunto dos quais ele vai ter que dar aula. Exatamente. Então, às vezes, querendo ou não, o cara vai pegar um material didático como base. Não deve. Só que, às vezes, o cara não tem o tempo hábil para isso. Eu já tive um momento na minha vida, você deve ter também, de entrar, começar amanhã com o 6º ano, terminar com o ensino médio, e você pensa assim, meu Deus, a minha cabeça passou pela história do mundo, né? Em questão de 4, 5 horas, 10 horas de aula, a tua cabeça chega no fim do dia assim, meu Deus, o que eu falei? Que aí a gente, por exemplo, só a docência te possibilita isso, né? Só a docência vai fazer você estar saindo de Júlio César para chegar no governo do Gorbachev e o fim da União Soviética em 50 minutos que você está indo de um lado para o outro. Então, a tua cabeça tem que falar, pera aí, mano, onde é que eu vou? É aqui agora. Então tá, vai. E você tem que saber. A gente se torna uma biblioteca de memórias, né? É assim, né? E a gente tem que ir acessando essas memórias. Mas eu só queria voltar na parte que a gente estava falando da Guerra do Paraguai, que me veio algo à cabeça que é interessante. É para ficar claro que isso não é só das humanidades, né? Sim. A questão da verdade estabelecida como um dogma, ela não é nossa. Senão parece que as humanidades são uma ciência. A gente já está defendendo isso, portanto, enquanto ciência, né?
menor do que as outras. Pega um caso, por exemplo, o caso da química, que não é a nossa área, não é minha, enfim. O caso lá da composição dos modelos atômicos. Você tem o Dalton, o Thomson, o Rutherford, o Niels Bohr. É um cara que disse uma coisa, o outro cara que veio depois, o outro cara... Todas as vezes que eles estavam estabelecendo aquilo era verdade no momento do Dalton, depois paradigma, do Thomson. né? Isso, e aí vai mudando. Eu acho legal quando a gente discute Aristóteles mesmo, né? Aristóteles, quando a Igreja Católica descobre ele ali, São Tomás de Aquino dá um reforço maior para ele, vai dar um trabalhão gigantesco ali para Galileu Galilei, a falar que, opa, Aristóteles é bom? É muito bom, mas... Tá olhando esse ponto aqui, ó, tá errado. Exato. E aí, né, os caras quase perderam a cabeça na época por refutar Aristóteles, que nem era cristão. É, sim. Ou o Giordano Bruno, que morre daí na fogueira, por exemplo. Né? O Galileu, ele não vai... O Galileu, ele vai ser levado pro Tribunal da Inquisição, né? Só que daí ele tem duas perguntas que são feitas pro Galileu. A primeira pergunta é, Galileu, foi você que escreveu isso aqui? Né? Para quem não tá ligado, o Galileu vai trabalhar com a ideia das teorias heliocêntricas, né? Em que o Sol vai ser o centro, né? E os planetas giram ao redor. E a pergunta é, Galileu, você escreveu isso aqui? Ele fala, fui eu que escrevi. E a segunda pergunta foi, e tá certo? Você concorda com o que você disse? Ele fala, eu preciso de 24 horas para pensar. Aí ele vai para casa, volta no outro dia e ele fala, não, isso aqui são coisas que não tem nada a ver, não é verdade e tal. Os padres e bispos que estavam julgando ele no Tribunal da Inquisição dão aquela... Você acha que a gente não sabe que você tá enrolando a gente? Tipo, não sei se você viu, acho que faz uma semana que o Ronaldinho foi levado para uma CPI. Eu vi. Ele falava assim toda hora, fico em silêncio nesse momento. Sobre a Nike, umas coisas, Galileu, né? Isso. Mas aí o Galileu pega e fala o quê? Fui eu que escrevi, mas não tá certo, é tudo mentira. Qual foi a pena dele daí? Aí ele teve prisão domiciliar. Domiciliar. Entende? Por conta dessas mudanças de perspectivas, né? Porque isso é um problema que a gente tem, que é cotidiano, e é uma das pautas que eu mais defendo em sala, cara. Que é a gente levar o conhecimento científico para os alunos. Sim. Para o cara entender que o conhecimento científico, ele é algo que vai ser renovado. Poxa, né? Mas ainda tem muita gente, né, ensinando história de maneira positivista. E aí, para quem não tá habituado com esse papo, a ideia positivista é de focar em heróis, vilões e datas. E eu acho muito incrível quando você coloca no História Fundamental que você ensina sem se preocupar com as datas. Porém, isso não significa que elas não sejam importantes, né? Exatamente. A data, ela é necessária, só que ela não deve ser o foco dos seus estudos, né? Quando você tá ali estudando... Cara, eu, por exemplo, pra lembrar data, eu sou uma desgraça, cara. Nossa, eu esqueço o aniversário da minha mãe, cara. Não, mas é nesse ramo, tá? Eu não sabia a data de aniversário da minha esposa, velho. Eu só lembro do meu irmão, que é 24 de abril, porque eu zoava ele por ser 24. Mas então, o meu é quase nesse sentido. Período, tá, homofóbico da minha vida, tá, gente? Perdão. Quando foi que eu fui descobrir qual que era? Lembrar a data do aniversário da minha esposa. Aniversário da minha esposa hoje, eu sei, óbvio, né? 25 de fevereiro. Se você erra aqui agora... Mas como se eu errar agora, eu tô ferrado. Amor, comenta aqui, ó, pra ver se tá certo, por favor. Produção, levanta a colinha aí pra... Brincadeira. Quando que eu fui entender que o aniversário dela era 25 de fevereiro? Porque eu lembrei que a casa que eu morava, o número é 252. 25 de fevereiro. Peraí. Entendeu? Volta. O aniversário da minha esposa eu não lembrava que era dia 25 de fevereiro. E aí eu falei, 25 do 2? Minha casa era 252. Aí eu lembrei por conta disso. Ou seja, caramba, eu associei um significado para aquela data. Ou seja, a data não importa nada. É puro Vygotsky, né? Associação. A zona proximal de conhecimento que você vai estar desenvolvendo, né? O que vai acontecer? A data, você não tem que ficar assim, meu Deus, 453 tal coisa, 1500. Não, mano. Você tem que entender de outras formas. A história, ela tem que atribuir um sentido prático para a tua vida. É que se a gente for falar sobre o que é história e quais as funções da história, tem muita coisa sobre isso, né? Na teoria da história, a galera vai falar sobre várias e várias coisas. História pode ser arte, história pode ser ciência, história pode ser narrativa. Para mim, a história é uma maneira de eu compreender a minha vida. Nossa, né? total. É uma maneira de eu me entender enquanto indivíduo, saber de onde eu vim criteriosamente, assim. Então você, enquanto aluno, quando você está estudando, você não pode ser a pessoa que vai ficar... então eu tenho que saber que 1789 é a Revolução Francesa. As datas principais você tem que saber. Só que você tem que se preocupar com o contexto. Portanto, você que quer ter uma dica importante para você entender e lembrar dos fatos históricos, e isso vai te ajudar na hora de acertar a questão, você tem que ter uma linha do tempo estabelecida na sua cabeça. Hoje em dia, vem muita gente falar sobre linha do tempo, só que, ao meu ver... tá errado. Por que eu te falo que tá errado? Porque daí o cara vai lá, monta uma linha do tempo que vai se estender daqui até o final daquela parede lá e vai enchendo de coisa. Sim.
E a linha do tempo, ela não tem que funcionar assim. Você não vai lembrar daquilo, Fernando. A linha do tempo tem um texto do Jorge Luis Borges, que é um autor argentino, que ele vai falar sobre um texto lá que é um cara que vai construir o mapa da China. Não sei se você já viu esse texto, conhece. Sabe o Jorge Luis Borges? Cara, é um autor incrível, cara, da literatura. E aí o cara, no conto, ele vai construindo o mapa da China. E ele vai chegando à conclusão de que o melhor mapa da China que exista era um mapa que seja exatamente do mesmo tamanho do mapa da China. Porque só assim ele vai ter todos os detalhes. Só que se você for fazer um mapa da China, do tamanho da China, esse mapa não tem utilidade para você. Sim. A linha do tempo é a mesma coisa. Se você for colocar na linha do tempo todos os detalhes, qual a função que ela tem que ter para você? Nenhuma. A linha do tempo, um conceito que eu trabalho que é muito importante, que é uma ideia chamada de localização temporal. Você tem que saber localizar um evento temporalmente igual no mapa. Sim. Então você tem que saber, por exemplo, que vem primeiro a civilização grega, depois Roma, depois a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, Idade Moderna. E aí você coloca esses períodos na tua cabeça. Porque isso é um repertório longo, né? É longo, aí você vai querer lembrar de todos os detalhes. Não lembra. Porque, por exemplo, em falando de vestibular, né? As questões podem vir detalhadas? Podem. Só que a imensa maioria das questões, elas trabalham de uma questão mais ampla. Sim, vai pegar de um contexto para um problema, contexto. Se você pega esse contexto e você sabe o contexto, e você sabe o que veio antes e o que vem depois, você localizou esse evento temporalmente. E aí você vai falar, mano, isso aqui nessa alternativa nada a ver, porque isso aqui é nesse período. Ó. Exatamente. Então você vai ganhar a principal dificuldade que você tem na prova. Confiança na hora de marcar o xizinho na alternativa. Porque as pessoas ainda muito têm na cabeça daquele professor tradicional que ficava cobrando a data, que ficava cobrando o nome. Né, e que não ajudava nada em criar uma consciência histórica. Isso. Hoje a gente já tem mais essa noção de que o meu aluno tem que se entender como um sujeito histórico, né, de uma maneira mais historiográfica. Aí a gente tem um filósofo que é o Jorn Drusen, que ele é um filósofo que está vivo, ainda historiador, que ele trabalha esse conceito de consciência histórica, em que ele vai trazer a ideia de que a história tem que ter um sentido existencialista para nossa vida. E aí ele vai dizer, você tem que se compreender no mundo no qual você está, se perceber enquanto agente histórico, né, para você poder, a partir daí, então você tem uma consciência do seu passado, você sabe quem você é, você tem uma projeção melhor para o seu futuro. Sim. Né? E que a psicologia vai trabalhar com essas questões. Você tem que se entender para você ter um presente, para você ter uma projeção de futuro. Né? Quando você foi estudar, fazer faculdade de história, eu tava perdido tentando me encontrar, cara. Tava perdido tentando me encontrar. E eu falo assim, que se não fosse a faculdade de história, eu não seria quem eu sou hoje. Com certeza. E hoje não mais, eu não faço mais pesquisa historiográfica, hoje não estou mais engajado com isso, mas o método historiográfico, ele me ajuda em tudo na minha vida. De pesquisar, de ler, de estudar com profundidade. Né? E aí eu acho muito interessante que você falou dessa linha do tempo, que até pode causar um choque, porque é muito contra aquele professor tradicional de história. Sim, que chegava e ia fazendo aquela linha do tempo. Eu utilizei muito linha do tempo. Acho ela fundamental, mas no ponto em que eu consigo utilizar ela ali como um gatilho mental, né, como um mapa conceitual, um design think do meu aluno, para que ele consiga acessar aquele conhecimento. E isso vem muito da neurociência, que eu sempre gosto de falar aqui. Né, a gente tem ali no nosso lobo temporal, que fica nessa região aqui amarelada, e aqui na região mais amarela aqui que eu estou mostrando aqui, e o lobo temporal, ele organiza as nossas memórias como redes neurais. Então, assim, quando o meu cérebro ele nota que tal informação está ligada a tal rede neural, aquele neurôniozinho ele corre lá fazer uma sinapse. E quanto mais eu vou estudando aquilo ali, mais aquela rede neural ela vai ficando forte. Consolidada. Exatamente. É como pensar assim, não sei se você gosta de fazer trilha. Não gosto, porque eu tenho alergia a picar de mosquito. Ah, meu Deus. Eu adorava fazer trilha. Então, assim, a trilha, quanto mais você passa pela trilha, mais o caminho tá amplo. Exato. Se as pessoas ficam sem passar ali por aquela trilha, aquela mata vai fechando aquele caminho, que é conforme o conhecimento. Exato. E aí eu acho que é fundamental o que você falou, porque quando você está falando da linha do tempo, o aluno ele só está passando por uma trilhazinha ali que ele fez e não por aquela vastidão. E eu levava muito isso, não sei como que você faz, mas eu levava muito isso para a sala de aula, de tornar aquela aula que você sabe assim, cara, isso daqui é fundamental ele saber, né? Eu devo até fazer um trocadilho aí com história fundamental. E aí eu fazia uma música na sala de aula, uma encenação para que, pá, aquele discurso ali se enraizasse ali. Você usa isso daí nas suas aulas? O que você faz? Cara, eu gosto muito, assim, por exemplo, quando eu fui trabalhar... Quer ver? Deixa eu pensar numa prática que foi muito massa.
quando no começo do ano, no 9º ano, um dos primeiros conteúdos assim é Brasil Republicano, né? E aí a gente vai falar sobre proclamação da República, né? Vai ter que relembrar o finalzinho do segundo reinado, o início do período republicano. Aham. E aí uma das questões que eu abordo, que o aluno nunca vai imaginar isso, agora vai saber porque eu estou falando aqui, né? Você conhece meu aluno ano que vem, é trabalhar sobre a questão da inserção social dos negros na nossa sociedade. Como que isso é feito? E a gente vai ver que não tem essa inserção, né? Nossa proclamação em 89, fim da escravidão em 88. Então nós temos um grupo de cafeicultores ali que fica insatisfeito com o fim da escravidão e vai escolher o Partido Republicano como uma opção para tirar o Dom Pedro II. Sim. Não que esses caras fossem republicanos. É que eles veem o republicano como... Tá, esses caras vão tirar o Dom O Pedro II? inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Exatamente, vamos tirar esse cara daqui. Por isso que depois as elites cafeiculturas mandam no Brasil até a década de 30, quando entra o Vargas, né? E aí o que eu faço? Você não tem inserção do negro. Porque você vai ter em 1891 a nossa primeira Constituição. Sim. E que você tem um critério dela que é excludente, em que você vai ter a questão do alfabetizado poder votar. Não chega a 10% da população brasileira, em 1891, para poder votar. O negro, portanto, não é inserido. Os costumes do negro não são bem vistos e até hoje a gente tem os preconceitos derivados disso. Religião de matriz africana é macumba, esse tipo de coisa que a gente sabe, né? Qual é o meu ponto, toda essa digressão? Que eu trabalho com a questão da... Só uma outra adenda que eu lembrei. Eu trabalho, por exemplo, com o Lima Barreto. Ah, legal. Que a gente vai ver o triste fim de Policarpo Quaresma, que eu trago lá, para o aluno ver que o Quaresma, né, ele quer aprender a tocar violão no começo do livro. E aí, quando ele está querendo aprender a tocar violão, passa um cara com o violão nas costas, né, indo para casa dele na rua, e os vizinhos fofoqueiros olham, o que é aquele cara tendo com um violão? Isso não é um costume aceito, porque vai estar associado a um costume de negros nesse contexto do Brasil. E eu trabalho a questão da não inserção do negro da nossa sociedade, e eu finalizo isso com uma atividade trabalhando a música Esmalha, do Emicida. Ah, a música é fantástica. Né? E aí eu trabalho isso com o aluno, vou falar sobre a questão da violência policial, da não inserção do negro, de como que acontece o tratamento do negro hoje, para o aluno perceber na realidade dele de hoje. E uma outra coisa, e você faça isso em casa, você que está assistindo, faça as contas. Há quantos anos foi abolida a escravidão no Brasil? Nossa. Se você for fazer uma conta geracional, vou pensar no meu caso, tá? Eu nasci em 91, ó, acusando a idade. A minha mãe, eu não sei exatamente quando ela nasceu. Desculpa, mãe, mas a minha avó eu sei. Dia 28 de março de 1945. A minha bisavó, portanto, nasceu no comecinho do século XX. A minha tataravó viveu em um Brasil que tinha escravos, cara. Para pensar nisso. É louco pensar isso, né? Faz um exercício, você vai ter no máximo louco. 4 gerações da sua família que estavam convivendo com pessoas escravizadas no cotidiano delas. Né? E a gente aqui em Curitiba, uma outra coisa que eu faço com os alunos também, é mostrar os casarões aqui da Avenida do Batel, né? Em que a gente tem aqui na Avenida do Batel, onde eram as grandes ervateiras, no contexto... Dos Barões do Mate, Dos né? Barões do Mate, né? E eu falo, ó, gente, aqui a gente tem mão de obra escravizada sendo utilizada. Sim. Você tem escravizado no Brasil, em Curitiba, em grande quantidade. Ajudou a construir a cidade. Ajuda. Você tem aqui os negros aqui eram chamados de diabos verdes. Porque ele ficava coberto de erva mate o dia inteiro. Aí ele ia se lavar num riachozinho. Essa água ficava verde, por isso que o bairro aqui de baixo é água verde, porque escorreu isso ali da origem. Essa eu não sabia. É por conta dessa questão. E quando você traz, então, a questão local, pode ser uma forma da gente abordar o aluno. Sim. Então, utilizar recursos, como o caso da música que eu falei. Aí eu uso o Google Maps, eu jogo o molequinho aqui no meio da Avenida do Batel. Né? Porque você tem aluno que não sai de casa quase. Exatamente. Esses dias eu fui falar para meus alunos, vocês já deram um rolão de busão, pegaram o Circular Sul? Pegaram o Inter 2, 5h40 da tarde. Só chama o Uber. Os caras falam, o que é Inter 2, professor? Falei, não, mano. Vocês estão de sacanagem com a minha Só cara. chama o Uber. Mas olha só, né? Falando dessa geração, essa geração é muito digital. E o mundo digital tá muito legal para estudar história agora, né? Sim. Cara, hoje em dia, eu não gosto da galera que vai falar, tipo, porque na minha época que era bom. Porra, eu me lasquei. Pra eu assistir Dragon Ball, cara, se eu pra assistir Dragon Ball, eu tinha que estar na frente da TV às 11 horas da manhã pra ver TV Globinho, cara. Aí acabava na sexta-feira, eu tinha que esperar 2 dias pra ver na segunda. Eu vi até a queda das Torres Gêmeas, cara. Então... Tava passando do Dragon Ball
E aí interrompeu lá no tananana, e aí quando eu vi lá, tava passando a reportagem das Torres Gêmeas, nem imaginava eu que anos depois eu ia estar ensinando aquilo em sala de aula. Então, é muito louco, né? Aí os caras vão falar que na minha época que era bom. Quando a pessoa começa a falar assim, é que ela tá velha, tá? Não tem outra justificativa. E na história tem sempre muito isso, né? Tem, Quando né? a gente estuda, por exemplo, o Renascimento fala mal da Idade Média, Isso. a Idade Média vai falar mal dos grecos romanos, e a gente continua ainda nessa pira, né? É que tem milenar. Eu não sou especialista na área, mas enfim, eu sei que tem lá um hieroglifo egípcio de um cara de 6 mil anos atrás, portanto, em que o cara escreveu. Sabe o que ele escreveu? Essa geração de hoje está perdida. Em Pompeia tinha escritos, né, que a geração já não sabia mais escrever e falar latim, cara. Então, mas aí voltando para a questão do digital, né? Pra gente não perder o fio da meada. Digital ajuda muito, cara. Muito. Cara, eu lembro assim, quando eu tava fazendo meu TCC, isso foi, agora eu vou entregar a idade, isso foi lá em 2011 que eu comecei a fazer o TCC. Foi no ano em que a Biblioteca do Vaticano digitalizou um monte de documento e publicou no site lá. E eu lembro que, assim, na época da faculdade, isso há 13 anos atrás, eu era apaixonado por história medieval. E todo mundo falava, não, você não pode estudar história medieval porque você vai conseguir ir para a Europa? Não vou conseguir ir para a Europa. Sim. E tal, você vai... Não tem como. Você tem livros aqui? Não tem livros. Tinha, assim, traduções de Jacques Le Goff, enfim, dos outros autores. Mas aí, quando eu vi que a Biblioteca do Vaticano disponibilizou, eu achei o documento lá que eu queria, que era o Popolo Dei Franchi, que é o discurso do Urbano II para levar a galera para a cruzada, né? Eu falei, cara, é isso daqui. E assim... Não facilitou? Nossa, a minha vida. E hoje eu penso assim, cara, tem um monte de livro digitalizado, audiobook... Não, cara, sabe o que eu penso, Fernando? Imagine os caras... História fundamental para aprender história. Exato, vai pro meu YouTube, se inscreve lá. Imagina, cara, os caras que fizeram, os professores, pô, eu fiz mestrado em 80 e poucos. Esses caras, se o cara tava estudando, sei lá, o Mark Bloch, alguma coisa assim. Pro cara ter acesso ao texto, o cara ia ter que viajar, França, cara. Ou o cara ia lá pra Pernambuco, porque lá um historiador escreveu um texto sobre o cara. Então você tinha que chegar lá, pegar o texto do cara. Às vezes era um horrível texto. Você perde tempo pra você voltar. Então, a tecnologia é um problema que a gente tem que ter... Como o Edgar Morin vai falar, a gente na teoria da complexidade, né? Você tem que trabalhar e perceber a complexidade dos itens. A gente tem a tecnologia como pode ser um problema? Pode, mas ela pode ser uma coisa gigantesca, magnífica, cara. Né? A gente tem um problema de só demonizar a tecnologia hoje, falar mal do jovem, que fica o dia inteiro arrastando a tela pra cima e você chega em casa e faz assim, com o Kawaii também, no talo lá o áudio com o teu filho, não é assim? Então a gente tem que ver quais os usos que a gente pode fazer disso. Legal. Eu vejo assim, um problema, sala de aula. Sala de aula. Eu acho que sala de aula o cara tinha que chegar pelo menos com o celular, deixar o celular, sei lá, guardado ali na minha mesa. Tudo desligado, senão fica chegando notificação o dia inteiro. E aquilo gera uma ansiedade? Gera ansiedade, né? aquela famosa FOMO, né? O Fear of Missing Out, que ele tem lá, já estudos sobre isso, né? Sim. O medo do cara tá perdendo alguma coisa, que nem é tão importante, nem é importante. Sim. Né? Mas aquela pela ideia de publicidade, você põe a né? mão no bolso ali achando que tá vibrando o teu celular e nem tava com o celular no bolso. É até uma coisa meio publicitária, né? Sim. Você então, tipo pelo medo assim, a nossa tecnologia é problemática? Ela pode ser. Só que também ela é maravilhosa para você estudar. Eu, por exemplo, tive uma formação em História do Brasil que não foi das melhores, assim, né? O que eu fiz para estudar? Cara, o canal da USP no YouTube tem todas as aulas de Brasil Republicano, do professor Marcos Napolitano. O que eu fiz? Eu maratonei todas as aulas do cara. Então, a minha formação, para nós que somos professores, quando a gente tem tempo, por exemplo, Sim. a gente consegue estar em formação continuada de verdade, não que a gente finge que faz nas escolas, mas enfim... Sempre, cara. Você pode estar vendo um cara lá de São Paulo falando sobre um texto que você quer. Isso é muito louco. É muito massa, cara. Isso é muito massa. Eu tenho um exemplo assim do que aconteceu na minha vida agora, nesses últimos 2 anos. E até começou mesmo na pandemia para mim. Que foi o seguinte, eu comecei a fazer um redirecionamento de carreira, mais para a área de neuroaprendizagem, neuropsicopedagogia. E os livros em português... eu tinha praticamente meio que esgotado os autores. Tinha lido assim, porque não tinha muita coisa, muita tradução, né? A neurociência ainda no Brasil ainda tá dando uma engatinhando, por mais que a gente tem nomes incríveis aqui que fazem um sucesso enorme fora do país, mas grande parte dos materiais, dos papers e dos cursos, eles estão em língua estrangeira ainda. Sim. E olha só que incrível, né? Porque a gente tem muito hoje o preconceito com o curso online, até por conta de que, sim,
Tem muito charlatão aí, Sim. vamos falar bem a verdade, tem muito charlatão aí vendendo curso online, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E cara. eu consegui, nesses últimos 2 anos, fazer uma pós-graduação na Universidade do Colorado. Quando que eu ia conseguir parar minha vida aqui para viajar Sim. pro Colorado, para ir na universidade, para arrumar recursos para estudar, Imagina. sendo que eu consegui fazer uma pós online, claro, cumprindo protocolos ali certinho, se ferrando com prova, Sim. errando questão por conta do inglês, enfim, aquelas coisas ali. Então, eu acho que hoje, principalmente para a história, que é uma coisa assim muito intrínseca da pessoa, né? Eu vejo a história como um campo de estudo muito intrínseco dentro ali das humanidades, da filosofia. Sim. É uma coisa que você abre o livro, você mergulha naquilo ali, você até viaja ali dentro daquela história e você até aprende com a narrativa, com tudo. Mas hoje existem possibilidades muito bacanas, né? Não, né? Muito, puxando cara. sardinha aqui pro História Fundamental, mas muito bacanas de você aprender história por vias seguras também, né? No mundo Com online. certeza, cara. E esse é um problema que a gente vai ter com o conhecimento hoje em dia, né? Voltando àquele papo lá do começo, que a gente tava falando do YouTube. Você quer assistir os canais do YouTube? Assista. Só que você tem que saber que são conhecimentos distintos que você está consumindo, né? Eu tenho um grande problema com, por exemplo, um canal do YouTube que eu não vou citar aqui e tal, que gera desconhecimento nos alunos. Ou fatos desconhecidos, por exemplo. É um canal assim que o cara só quer entreter. E aí a criança, o adolescente, se acostuma, além de acreditar, ele se acostuma a achar que o conhecimento tem que ser sempre algo muito legal. E não, cara. Às vezes o conhecimento você tem que sentar na cadeira e ficar lendo por horas. Isso é conhecimento. Semana passada aqui. Sabe? Porque daí você só tem o entreter. Tá, e o momento de você ficar sozinho com você mesmo, pra você refletir. Exatamente. Né? Que o Byung-Chul Han vai trazer lá na Sociedade do Cansaço, que ele vai pegar do Nietzsche e tal, que é um problema que nós temos hoje, que é a ausência de contemplação. Sim. Esses tempos atrás na escola, a gente começou a ser mais criterioso com o celular, bem rígido. Assim. A gente, cara, os alunos, Fernanda, tremia a perna do cara, dá pra você ver assim, ó. Entendeu? Aquela abstinência. Porque o cara não conseguia ficar sem aquilo, cara. Entende? E aí, por conta desse tipo de situação, a gente tem que saber, ó, você tem eu falo para meus alunos, começo da primeira aula do ano, coloco uma lista de canais no YouTube. O meu tá lá? Claro. Só que tem vários outros canais que são muito bons. Então eu indico uma galera para os alunos de história, de filosofia, pro cara ver. Você quer entreter? Beleza. Só que você saiba que aqui pode ter coisa errada. Assim como, por exemplo, no ChatGPT. Sim. Esses dias, o que eu fiz em sala? Falei, galera, vamos ver o que o ChatGPT fala desse negócio aqui? Coloquei lá uma parte do governo do Vargas lá e tal. E coloquei lá pro ChatGPT. Elabore 5 questões para mim sobre tal coisa. Fez coisas boas? Fez. Só que fez umas coisas ali que eram absurdas. Umas coisas que eram absurdas. Então, só que quem vai ter o crivo? Quem que vai passar pelo filtro? O aluno? Não. A gente enquanto professor. Exatamente. Não. Mas eu acho uma coisa assim fundamental, até queria dar esse recado. O segredo da aprendizagem está no estudo contemplativo. Por mais que hoje você tenha vídeos, você tenha interação, você tenha aí o flow que todo mundo fala, né? Do Mihaly, Csikszentmihalyi, que é um psicólogo muito famoso. Estudar em vários momentos, você pegar um livrão desse daqui e falar, cara, eu vou ler, eu vou devorar esse livro aqui. E mais do que ler, e eu rebato muito aquela pirâmide do conhecimento do Glasser. Como é que é o nome? Eu sei qual que é. A aprendizagem ali está em 10% do seu potencial na leitura. Sim. E aquilo é errôneo, gigantescamente. Não tem corroboração, não tem afirmação nenhuma neurocientífica. Na verdade, é corroborado pela neurociência. Que se você pegar isso daqui, ler, grifar, colocar, escrever as suas anotações, você pode até não lembrar. Eu vou ler esse livro e vou lembrar de todas as anotações. Mas eu dei uma folhada aqui, eu vou revisitar aquilo ali e aquilo vai me ajudar. E aí eu acho que a gente está entrando num período em que o conhecimento torna-se difícil para os amantes do livro. A gente está falando muito sobre isso aqui. Porque eu quero conhecimento rápido, conhecimento instantâneo. Eu tenho visto alguns sites, não sei se você já chegou a ver, que você clica para ler um artigo do site, ele já te dá assim, ó, esse artigo vai tomar, para ler esse artigo você vai gastar 5 minutos. De certa forma, eu até acho genial, mas acho muito preocupante. Até do que você está falando do Sociedade do Cansaço. Que é essa sociedade que ele coloca ali também, por que está tão cansada? Por conta da performance. Isso. Toda hora, eu tenho que aprender num espaço curto de tempo, uma quantidade gigantesca que pessoas levaram anos ou a vida para desenvolver isso. Essa ansiedade, ela atrapalha para aprender história? Atrapalha para aprendizagem de várias formas.
Mas para a história, por que ela vai te atrapalhar? Porque você vai achar que você pode se preparar. Porque, né? Você pode estudar história porque você gosta de história, óbvio, cara. Mas você também pode estudar história de uma forma instrumental para passar na prova. E aí pode ter aluno que vai se acostumar a consumir coisa muito fácil. Que tem um canal que é o maior canal de história do Brasil. Quem é meu aluno que está assistindo isso aqui sabe de quem que eu tô falando. E que eu falo assim, você assiste... Adoro polêmica, lança Você aí. assiste o canal dessa pessoa? Assisto. Sabe até quando você vai assistir? Quando você formar na minha prova. Por quê? Porque traz, primeiro, desatualização historiográfica e traz apenas a parte do te entreter. E aquilo ali tem a profundidade de uma poça d'água, porque aquilo ali não chega a lugar nenhum. E isso é um problema. O aluno quer o legal. Nossa, é muito massa isso aí. Não, mas às vezes não tem que ser assim. Às vezes tem que ser técnico. Sim. Você tem que saber diferenciar um período histórico do outro. Você tem que saber quais as características principais da Alta Idade Média para diferenciar da Baixa Idade datas, Média. Né? Aí depois você coloca a data. Só que aí leva tempo. Sim. É uma construção, né? A gente consegue fazer milagre? Não consegue, cara. Mas aí você pensa, o aluno consegue aprender a história inteira para passar no vestibular em 1 ano? Consegue. Você consegue. Por isso que os cursinhos, o cara não faz nada a vida inteira na escola, vai pro cursinho pré-vestibular, estuda 1, 2 anos, o cara consegue gabaritar a história. O cara pode fazer isso. Né? Só que se o cara não estudar, não se dedicar, nada vai render para ele ali. E o excesso de informação, como a gente está falando aqui, acaba atrapalhando, né? Então acaba você precisa de uma informação segura, até de uma curadoria para aprender história, né? Isso, inclusive, você está se preparando para os vestibulares aí para o finalzinho do ano, aproveitando o espaço aqui. Fica à vontade. Eu estou com o meu super intensivo aí, que começa as aulas dia 11, agora, de setembro, vai até o dia 20, próximo ali a federal, depois a gente continua para o Enem também. Você quer ter essa confiança de preparo, saber os assuntos que mais caem, mais importantes, com critério, com definição de conceito, com exercício recente. Aproveita, vem aqui comigo, História Fundamental, que você não vai se arrepender. Legal, bacana pra caramba. Eu acho legal você ganhar esse espaço, né, que você já ganhou no mundo digital, porque hoje em dia a gente tem os mentores que falam de tudo e não falam de nada, né? E principalmente dentro do caminho do estudo pro aluno pro vestibular. E eu queria até agora puxar um pouquinho mais aqui. Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado nos alunos que, assim, não amam história, não gostam de história e precisa porque vai fazer medicina, por exemplo? Principal dificuldade que o cara vai ter ali, tem uma delas, que é o tipo de prova. A gente tem que falar disso, cara. A gente tem que falar disso. Tem algumas provas de algumas universidades do Paraná que elas são provas... Desculpa, mas são provas ruins, tá? São provas que exigem decoreba, cara. Isso é terrível. São provas que vão exigir data, isso, Fernando. Sabe o que é isso, Fernando? Decorar data? Isso é terrível, né? Aí você pega o aluno, que hoje eu tô falando, não se preocupa com data. O cara chega na prova e pum, data. Porra, ô professor, o que você tá falando, cara? Como é que é? Você me lascou aqui, cara. É porque a prova é ruim. Prova é ruim. Existe prova ruim? Existe. Prova, por exemplo, da UEM. História do Paraná, quando vai cair na UEM, cai decoreba do livro de História do Paraná do Robert Schwartz, lá do Rui Wachowski. Que é trecho do livro que você tem que decorar, basicamente. Esse é o primeiro problema que o cara vai ter. Existem provas que são ruins. E a gente pega, por exemplo, né, história regional, para quem é do Paraná aqui, quase não aprende nada, né? Não, no colégio você não tem isso, não né? Tem, história local você não tem sobre isso, né? Então o primeiro problema existem provas que são muito ruins, né? O caso da UFPR não é esse. Caso das provas de São Paulo não é esse. Que são provas que já estão vinculadas à BNCC, que vão estar vinculadas a habilidades e competência, que aí é uma outra questão. Aí o cara vai te dar um texto, vai te dar um enunciado, comando, você que analise, você que lute. Então o problema primeiro, a gente tem isso. Algumas provas, por mais que sejam boas, às vezes cobra uma questão, última prova da Universidade Federal do Paraná, que é uma questão de Egito. E a galera ficou assim, Egito? Aí o que eu fiz? Eu fui lá no programa do curso, tava lá, os caras mudaram na última prova e inseriram História do Continente Africano na Antiguidade. E aí o Egito entra. Só que aí, né, como aprende lá, eles colocam aquela visão eurocentrista, acaba achando que o Egito primeiro, tá na Europa, né, cara? Não sabe nem que é o Egito, né? Exatamente. Então, um problema tipo de prova. Outro assunto, a maneira como o aluno olha para a história. O aluno acha que é fácil, desmerece, e sabe como que ele vai aprender? Quando ele errar na questão da prova. Eu tenho muitos alunos que estudam comigo hoje que falam, professor, achei que eu estava bem, zerei história. Por isso que eu estou estudando com você.
É porque tem essa ideia. História é muito atrativo. Você Sim. tem essa ideia de achar que é legal. Você vai dedicar mais tempo à física, química, matemática e biologia. E vai deixar a história para o final. E acho que vai conseguir gabaritar a história estudando 2 meses antes da prova. E, desculpa, não vai, tá? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tudo. Brasil República. Você não vai. E sabe, eu falo para meus alunos, isso é meio cruel da minha parte. Mas eu falo, cara, é bom que você não vá bem. Porque você se acostuma a fazer isso. Você se acostuma a dar um miguezinho ali e dessa vez eu dei migué, mas deu boa. Quando der ruim, vai dar lá na frente. Então, é bom que aconteça agora com você. Entendi. Né? Aprender a criar disciplina. Você tem um problema da prova, você tem um problema de como os alunos vão ver, né? O aluno não se acostuma a fazer questões. Aconteceu comigo esses tempos atrás, uma aluna que ela era excelente em história. Excelente. Fez a minha prova, valia 90, ela tirou 12. Não praticava. Chorou copiosamente, cara, assim, na sala. Eu falei, moça, vou falar o nome da coitada. O que aconteceu? Professora, eu não sei, eu sei o conteúdo. Falei, mas você faz questões em casa? Não. Falei, então como é que você quer ir bem? Porque tem muito disso, né? A questão, ela também ela é muito da perspectiva do autor da questão. Isso. Mas eu ia te perguntar, existe prova ruim, existe questões ruins. O que eu faço? O que você faz? Saiba que elas existem, tá? A analogia que eu vou fazer. Eu tenho 6 cachorros em casa, né? Fred e Meg. Fred por conta do Nietzsche. Meg por causa da minha esposa assistia The Walking Dead. Aí veio os outros. Daí nós temos lá o Dexter por causa da série também, porque ele é meio psicopatinha, mas é um amor. Entendeu? Aí tem o Bolota porque ele é gordinho. Tem a Emma por causa da filha do Ross e da Rachel do Friends. E tem a Amora, porque a Amora é um nome muito da hora. O que eu fiz essa dica? O Fred, ele é um cara que ele fica brincando com a comida, cara. E o Fred faz assim, ó. Você já vai entender meu ponto, Fernando. Tá lá o pote cheio de ração. Aí o Fred tá comendo. Ele vai pegar, derruba uma ração fora do pote. Ele fica meia hora brigando com aquela uma ração fora do pote e esquece tudo que tá dentro do pote. Esse é você, aluno, na prova. A questão ruim tá aqui, ó. Vai existir essa ração fora do pote. Só que você vai fazer igual o Fred, ficar direcionado nela? Você tá com o pote cheio aqui do lado, velho. Você estudou o ano inteiro. Mas e se cair? Vai cair pra todo mundo. A tua prova não é diferente da de ninguém. Deixa aquela lá. Se você for acertar, maravilha. Foca no resto. Quando tem esse... Porque, por exemplo, pode acontecer... Cara, uma vez a UFPR cobrou uma questão sobre Jogos Paralímpicos. Nossa. Qual professor em sã consciência trabalhou isso? Nenhum. Então você tem que entender. A tua base tem que estar Mas tinha um contexto ali, né? Não tinha. Sobre os Jogos Paralímpicos, analise as alternativas. Era isso. Terrível, hein? Horrível, cara. Horrível. Então você tem que saber que essas questões existem. Só que todo o resto, você tá bem? Tô. Então é nóis. Entendeu? Deixa teu nível lá em cima. Estuda pra caramba. Se dedica. Minha principal sugestão que eu dou para meus alunos hoje em dia é: use fonte primária para você fazer seu estudo. Você está lendo, por exemplo, eu sempre aluno para os alunos... Pega para mim, Fernando, o Era dos Extremos. Os alunos, quando o cara vai fazer direito, esse cara aqui, ele tem que ter, o aluno que vai fazer direito. Né? O Eric Hobsbawm, esse é o texto mais cobrado nas provas de humanas, disparado no Brasil. Tá? Segunda fase, né? Lota, né? Isso aqui. E o aluno tem que ler. O cara de segunda fase que vai fazer direito. Então, ele tem que ler isso aqui. Só que, além do Hobsbawm, eu falo pro cara, você está estudando a Revolução Francesa? O que você vai fazer? Você vai pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vai ler. Porque as questões não querem decoreba mais hoje em dia. Vai querer uma reflexão. O que aconteceu antes? Qual o período? Odeio esse tipo de questão. Esse tipo de história é chato pra caramba, também odeio. É a mesma coisa de história da arte, né? Muitas pessoas não valorizam, mas quando cai, já leva uma... Exato. Não sei se aonde vai atingir, né? Mas aqui em Curitiba, no Paraná, a gente fala uma renca, né? Leva uma renca. Exato, cara. Exato. E aí o cara não tá acostumado. Então o que você tem que fazer? Vai ler esse aqui, o cara que vai ter específica? Vai. Você tá estudando... Qualquer aluno quer manter teu nível? Leia a fonte primária. Está estudando Roma, pega a Lei das 12 Tábuas. O que mais cai sobre questão de Roma, por exemplo, nas provas? Crise do Império Romano, e vai cair questão falando sobre a Lei das 12 Tábuas. E evolução do cristianismo. Mas o foco nas leis. Vai aparecer as leis para você ver e acertar a questão. Se você já tem um conhecimento com aquilo prévio, você já leu, você já está entendendo um documento. Os alunos, quando sai a prova do Enem, o que se escuta, Fernando, de história? Porque não tinha história na prova do Enem, não tinha conteúdo. Tá tudo correlacionado em humanidades, blá. né? Aí que tá, velho. História, humanidades é repertório. Sim.
Ah, mas era interpretação de texto. Se Até você... na literatura, né? Exato. Que antes ficava num bloco separado. É muito comum você encontrar agora, junto com questões de história, filosofia. E às vezes você não sabe se a questão, por exemplo, é de filosofia ou sociologia. Às vezes ela é duas coisas ao mesmo tempo, né? Então você tem que ter o quê? Repertório, cara. Você tem que ter repertório. E tá aqui no que você falou, na arte. Tô falando sobre, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. O que eu vou trazer pro cara daqui? Eu trago, primeiro... Por que a gente tem mudanças de estilos artísticos no final do século XIX? Por conta do surgimento da fotografia. Sim. Surge a câmera fotográfica, o cara vai falar, por que eu vou representar a realidade como ela era antes? Depois cinemas, irmãos Lumière, né? Aí você tem impressionismo, você tem expressionismo, você tem as vanguardas. E aí você tem um estilo artístico que é produzido no decorrer e depois da Primeira Guerra Mundial, que é o do Champ fazendo o urinol lá, por exemplo. E é muito legal isso que você está falando, porque daí hoje né, a gente ainda tem alguns meios culturais restritos. Eu tenho uma crítica muito forte a isso, até quanto sujeito histórico, porque, por exemplo, por mais que alguns museus tenham dias livres de entrada, de ingresso, o pai de família não consegue na terça, na quarta-feira lá, largar o trabalho para levar os filhos. Ele tem um final de semana. Mas aí no final de semana a entrada no museu é 20, 30 reais. Ele tem 3, 4 filhos. Não dá. Não vai. Entendeu? E não tem acesso a essa história viva, né? A cultura que tá ali, né? E aí o cara chega pro vestibular, não viveu a história. Exato. Ele enxerga aquilo como apenas uma questão e um texto ali, né? Mais ou menos isso? Também, né? A gente, voltando ao caso do museu que você comentou. Esses tempos atrás, com a escola que eu trabalho, a gente foi no Museu do Holocausto. Você que é de Curitiba, você que vai vir para Curitiba em algum momento na sua vida, vá ao Museu do Holocausto e preferencialmente vá com guia. Então, uma dica para você é, vai por volta das 8h30 da manhã. Por quê? Vai ter um guia com uma escola. Aí você fica dando miguezinho ali atrás, assim, ó, escutando o que o guia tá falando. Eu fui guia já também. Foi guia? Já fui guia. Porque no Museu do Holocausto, você vai chegar lá e falar, tá, legal. Só que cara, se não tem alguém... que eu mais aprendi na minha vida foi a época que eu fui guia. Então, porque você tem que fazer uma narrativa. Sim. Quando você constrói, você aprendeu. Sim. Se você vai no museu com um guia, o cara estabelece uma narrativa para você, aquilo fixa na tua cabeça. Aí eu tive que enrolar um aluno, porque o aluno falou, professor... Mas se eu for no Museu do Holocausto, isso aí vai me ajudar alguma coisa nos vestibulares? Falei, vai. Sabe por quê? 1933 foi quando o Hitler ascendeu o poder. Você vai lembrar que naquele dia você foi no museu, porque a nossa memória funciona assim, né? Eu não posso não me lembrar, por exemplo, de tudo que eu li desse livro. Mas eu me lembro no dia que eu estava andando na rua e eu tropecei e aconteceu tal coisa comigo. Se eu vou no museu e eu vivencio parte daquela história, fica uma memória mais fácil de eu acessar, né? De eu evocar naquele momento. Eu queria ainda voltar na parte do vestibular, que eu acho que é uma parte que vai ajudar muitas pessoas. Se tratando aqui de Brasil e do Paraná, que é mais o teu foco, né? Acredito eu. O que cai no vestibular? Eu vejo que você sempre tá lá, né? A galera tá sempre perguntando. A pergunta de milhões, né? O que cai? Vou fazer um gancho disso com a outra questão que a gente falou antes, do museu. Esse aluno falou, professor, e isso é importante para eu ir para a prova? Pro vestibular? Falei, sabe por quê? Esse ano a gente tem uma efeméride importante. O que é uma efeméride, né? Efeméride é um dos assuntos mais importantes para as provas, que são as datas comemorativas não, eventos que vão fazer, 10 anos de tal evento no ano da prova. Então, esse ano de 2023, a gente tem uma efeméride de 90 anos de ascensão do nazismo. O que eu falei para esse aluno? Vai falar sobre o Holocausto feito pelo nazismo, uma efeméride de 33 pode aparecer na sua prova. E sobre o nazismo a gente tem 2 esse ano. 23 é o putsch da cervejaria de Munique, que os nazistas tentam dar um golpe. E em 33 você tem a ascensão democraticamente eleito do Hitler ao poder. Né? A gente não pode esquecer que ele não é golpe, não é revolução. É democrático. Né? Loucamente. Né? Então vamos pensar. O que vai cair na tua prova? Até 2 provas atrás, a gente tinha uma noção muito, muito, muito certeira do que caía na prova da UFPR. Tá? Mas a partir das 2 últimas provas, a prova deu uma alterada. Esse ano passado caiu uma questão de Egito. Né? O que vai estar na tua prova? Vai ter uma questão de antiguidade. A gente sabia que era antiguidade clássica, portanto, ou Grécia ou Roma. Preferencialmente Roma. Tá? O que vai ter na tua prova esse ano? Vai ter uma questão sobre antiguidade clássica, vai ter uma questãozinha sobre a Alta Idade Média. A minha aposta é islamismo. Vai cair uma história uma questão sobre o continente africano. E aí, Brasil colonial, você tem que saber. Brasil colonial é o assunto que é mais abordado na Federal, de todos, disparado. E você tem que pensar fora da caixa enquanto aluno. Você tem que pensar num tema. Você vai falar Brasil colonial, não, você vai pensar relações de trabalho desse período. O indígena até 1535, majoritário, depois o escravizado africano,
Né? Então, pensar durante os seus estudos temas que vão aparecer. Federal é uma questão de antiguidade, uma questão de Idade Média, uma questão de renascimento ou de reforma protestante. Assuntos que você não tem que estudar, que isso é um ponto também, né? Você não tem que se preocupar para nenhuma prova com era napoleônica, cara. Era napoleônica não aparece. Caramba. História dos Estados Unidos quase não aparece. Né? Período regencial na história do Brasil, não tem questão sobre isso. O FPR não vai cobrar período da República Oligárquica, por exemplo. Só que aí você também tem que entender. Então não cobrar, então não vou estudar. Não. Por quê? Porque você tem que ter uma linha do tempo na tua cabeça. Lembra disso? E aí que é importante, para não parecer uma contradição, né? Isso. Você não se baseia na linha do tempo, mas você tem que ter uma linha do tempo. A linha do tempo, ela tem que ser mental. O cara tem que ter na cabeça. Você não tem que estar com a linha do tempo aqui, toda hora, olhando para fazer a questão. Você está mentindo para você quando você está fazendo isso. É igual você colocar o Google na tua frente. Você não sabe a questão. Sim. Você tem que ter uma linha do tempo na tua cabeça estabelecida para você localizar o evento temporalmente. Na hora da prova, você vai saber destacar. Se você está estudando... Ajuda até a manter a calma, né? Ajuda a manter a calma, porque você tem confiança na leitura. Você fala lá, não cai Brasil, República Oligárquica na UFPR. Então eu vou sair do segundo reinado e vou direto para a Era Vargas. Não. Por quê? Ficou um buraco na tua linha do tempo. E até ajuda, por exemplo, assim, eu acredito, né? O aluno olhou a questão lá, eu não lembro sobre determinado assunto. Deixa eu voltar ou deixa eu avançar um pouquinho para ver se eu vou começando a me recordar de algumas coisas, até conseguir em determinado assunto, né? E aí achar ali o que relativamente parece ser mais verdadeiro dentro daquela questão. Dentro da questão, ele vai ganhar confiança, né? Então, a linha do tempo, você tem que ter uma linha do tempo na tua cabeça. Não fica se matando de fazer linha do tempo um monte no papel. A linha do tempo tem que estar na tua cabeça. Igual um mapa, para você localizar os eventos. Para você saber do que ele está falando aqui. Ou saber assim, o que você tem que saber? Dividir a história em partes. Tem que saber que é pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Vai atrás da tua prova. A tua prova cobra pré-história ou não cobra? Se não cobra, você não estuda. A tua prova cobra o que de antiguidade? Ela cobra antiguidade clássica só ou oriental também? Então vou estudar isso aqui. A partir daqui você vai. Então você dividiu Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. O que você vai colocar nessa linha do tempo? Os eventos de baliza, né? Queda do Império Romano. Aí você tem a tomada de Constantinopla, Revolução Francesa e Idade Contemporânea que a gente vive hoje. Marca os pontos principais. Porque você tem que saber. Sim. Um cara que quer passar em qualquer vestibular tem que saber que a proclamação da República é no 15 de novembro de 1889. Mas é muita data. Mas escutou então, parte da produção? Você tem que saber, mano. Você entendeu? Você tem que saber. Porque você tem que saber o que é a função da mitocôndria na célula. Mesma coisa. Algumas coisas são práticas. Você tem que saber. Tem que saber, né? Aí você tem essa linha do tempo ali. Caiu a questão, você fala, tá, beleza, dividir. E aí Brasil você vai dividir. Brasil colonial e século XIX. Século XIX é período joanino, primeiro reinado, regências e segundo reinado. O que você tem que saber disso? Aquela ideia que a galera não usa mais, ciclos econômicos, mas eu falo pro cara lembrar, assim. Você tem que lembrar que é o açúcar, depois é mineração e aí depois o café. Estabelece as relações de trabalho em cada um desses momentos. Porque não é um historiador que vai estar vendo você fazer a prova. Você tem que acertar a questão. Sim. Se o conceito não está errado, chamar de ciclo econômico, ciclo tal, né? E eu vou falar para o aluno, é açúcar? É. Só que não é só açúcar. O cara não vai comer rapadura de manhã, caldo de cana à tarde, né? Entendeu? Lembre, então, ciclos econômicos, tipos de relações de trabalho e as constituições do Brasil. Você tem que saber as principais. Tem que saber a Constituição de 24, tem que saber de 91, tem que saber de 1930. Não vou falar todas, senão a gente fica falando um monte, 88, né? E a gente vem aí para as principais. Artigo 5º da Constituição é uma coisa que sempre cai, né, sempre cai. Você tem que saber dos pontos principais. Inclusive, é ótimo usar a história na redação também, né? Claro, cara, para você ter repertório. Pra você ter repertório, né? Por exemplo, estava dando uma aula uma vez sobre Idade Média, que daí eu falei, olha, as mulheres morrem mais durante o período da Alta Idade Média por conta da fome, por conta que as mulheres se alimentam menos do que os homens, elas comem menos carne, e a mulher tem o ciclo menstrual. Sim. Se ela não consome ferro, ela desenvolve anemia, e por conta disso ela pode levar à morte. A menina falou, nossa, professor, vou usar isso de argumento. Eu falei, você quer usar? Eu peguei lá o Legoff, citei para ela. Então você pode utilizar a história também como argumento, né? Sim. Pro vestibular, o cara tem que saber. Pode usar para redação, mas principalmente para você ir bem na tua prova de história em específico.
né? Com todos esses elementos que a gente tem. História é a matéria mais legal que vai ter. Mas, desculpa todas as outras. Mentira, filosofia Todos também. os outros convidados que vêm Filosofia também é muito... Eu gosto de tudo, cara. Só não gosto de química. É porque, assim, eu ainda luto muito e eu tenho um sonho de ver uma mudança na academia em relação a isso. Que não é pessoas formadas em história, em filosofia, mas é pessoas formadas em humanidades. Pois é, né? E já eu acho que é isso que a gente precisa. Já tem isso, né? Algumas graduações em humanidade, já viu? Não cheguei a ver. Esses tempos atrás eu estava pesquisando por conta dessa mudança do novo ensino médio. Falei, será que tem uma pós em humanidades? E tem já. Mas pós-graduação, Mas graduação já tem. Sério? Que legal. Você faz a graduação em humanas. Que bacana. Porque querendo ou não, a gente que é de humanidades, a gente vai ler tudo, né? Se é que é de história, você vai estar lendo filosofia. Isso quando não vai chegar na escola, vai falar: ô professor, o professor de filosofia saiu, você não pode dar aula de filosofia? Posso. Sim. Aí você vai aprendendo filosofia. Sim. Na minha faculdade, no caso, eles já fizeram pensando nisso, a grade horária. Então a gente tinha lá a formação em história e eles fizeram pra gente... filosofia. A gente tinha filosofia, geografia, filosofia e sociologia. A gente tinha... História, filosofia, geografia e sociologia. Eu tive na minha, quando eu fiz história na PUC, né? Era história, daí tinha a história da filosofia, tinha filosofia, sociologia e antropologia. Pra daí já ter essa base, né? Já ter essa base, Exato. cara, e é fundamental. A gente tá aqui chegando no final do nosso episódio. E antes de eu te lançar a pergunta final, eu queria te puxar, assim, até puxei o celular aqui. Manda. Porque eu utilizo muito o celular hoje em dia para estudar. Porque eu não tenho tempo de parar toda hora, às vezes ali na frente de um desktop, de um notebook e ficar ali estudando. Então, utilizo mesmo o celular, estou sentado em algum canto, estou num café, utilizo para estudar. Inclusive, quero agradecer a Arruma Fone, que me ajudou aqui a arrumar esse iPhone aqui, que tem me ajudado muito a produzir vídeo, conteúdo e tal. Estou fazendo merchan, não é uma publi, tá? Mas se você quiser fazer uma publi aqui no PodProf, você pode fazer. Entre em contato com a gente, que a gente divulga aqui o teu material, o teu serviço dentro, né, do nicho da educação aqui. E olha que educação tem vários nichos, né? Até comer faz parte do nicho da educação. Mas, poxa, professor, não consigo ficar longe do celular. Como que eu uso o celular para estudar? Vai ter momento do teu estudo que você vai ter que ficar longe, né? A não ser que você assiste a minha aula no YouTube, aí você não tem o que você fazer. Essa foi boa. Pegadinha. Sacada genial essa. O que você tem que fazer? Não adianta, você tem que ter autonomia, cara, e você tem que criar responsabilidade. Desliga as notificações, pelo menos, quando está estudando, né? Eu, por exemplo, se eu estou estudando, eu não consigo nem ouvir música, cara. Eu não consigo. Tem gente que mete um fone, eu morro de inveja. Eu coloco um fone ali, mas é só música instrumental. Mas é porque eu não consigo. E aí, na minha rua tem os barulheiros e tal, e aí se eu conseguisse pôr o fone, ficava tudo... Não consigo, cara. Então, quando eu estou estudando, eu deixo o celular afastado de mim quando eu não estou precisando dele, porque senão ele pode me atrapalhar, porque eu procrastino igual a você, meu queridão. É uma coisa. Todo mundo procrastina. Todo mundo. Você tá ali e fala: nossa, chegou a mensagem do meu amigo que acabou de me ligar. Plataformas aí de link aí que a gente esquece, fica rodando, exatamente. Né? Mas se você vai usar o celular para estudar, use ele com cautela, né? Vai usar para assistir uma videoaula, vai usar para... Os alunos, cara, eu não sei como eles conseguem editar tudo no celular. Eu não consigo, cara. Falo, mas... Cara, eu faço tudo no celular hoje. Eu não consigo, cara. Eu tenho que estar na minha tela pra eu ver, assim. Eu tenho que estar no computador. Meus vídeos, tudo edito, tudo Você aqui. vai usar o celular? Usa pra assistir uma videoaula. Usa pra ver um perfil do Instagram de uma galera boa. Porque tem muita gente boa no Instagram produzindo conteúdo de qualidade, né? O Rafa, que já veio aqui, um cara que produz qualidade excelente. Incrível. Todos os convidados que você trouxe aqui, a galera toda tá preocupada com aquele mesmo papo de produzir um conhecimento pra internet, ali, né? mas é um conhecimento com critério. Sim. Não é porque tá na internet que você faz qualquer coisa, né? Sim. Use o celular, use, mas use pra ver uma videoaula. Use momentos que você vai se afastar do celular, você vai ler, que você vai fazer nada, que você vai tocar um violão, uma guitarra, né? Vai usar o celular, use ele pro YouTube, use pro Instagram, mas com cautela. Com cautela. Porque, né, a gente tem, falando da tua área, que é a questão da psicologia, é o ambiente que a gente constrói, né? Sim. Quando, por exemplo, eu tava num processo de emagrecimento, tô ainda na luta aí, perdi bastante, a pandemia engordei muito, cara. Nossa, eu também, cara. A pandemia eu cheguei a... Você não vai acreditar, cara. Eu tenho 69 quilos, velho. Eu cheguei a 109, mano. Você tá brincando? Juro. Eu engordei uns 20 quilos na pandemia também. Eu construí um ambiente no Instagram que é, só vou seguir a galera que treina, a galera que faz dieta, porque você vai abrir ali, você vai ver o cara treinando. Cara, eu fui treinar várias vezes porque eu vi um amigo meu postando stories de falar: mano, tá bom, vou ter que ir. Constrói um ambiente pra você no celular. Usa o teu Instagram a teu favor. Usa o Instagram para você seguir uma galera que estuda, uma galera que produz conteúdo, para você ver e falar: putz, já chega, né? Vamos estudar agora.
Legal. o ambiente que você constrói tá ali na tua palma da tua mão também. Bom pra caramba. Juliano, chegamos aqui no final do podcast e eu sempre termino antes de agradecer a tua participação, né? Que foi, cara, papo incrível. Eu que agradeço. Mas eu sempre lanço uma pergunta. O podcast se chama Pode, Prof? E aí eu te pergunto, Prof, o que pode? O que pode, cara? Agora você me pegou, hein, cara? Nesse mundo da educação aí, Mundo da educação. do que você acredita, o que pode, Prof? Nesse mundo da educação, pode você primeiro correr atrás dos seus objetivos, saber que a educação pode transformar a tua vida. Né? A educação ela é transformadora, ela pode se tornar transformadora. E as pessoas têm que tirar da cabeça a ideia de que educação é sentar a cadeira na escola, cara. Educação é você estar na tua casa lendo. É o que o Fernando falou. O Fernando fez um curso do Colorado dentro da casa dele. É você saber que sem duas coisas você não consegue nada na sua vida, cara. Sem organização e sem disciplina. Se você não se organiza, você não tem futuro, você não prospera. Se você não tem disciplina, você não prospera. Às vezes a tua escola tem esse objetivo com você e você não entende. Eu falo muito para os meus alunos isso, cara. Você está aqui, você está odiando, espera acabar. Você aceita esse tédio que está acontecendo no teu dia. Então, o que pode, ao meu ver, é você utilizar a educação como um movimento transformador para você. Para saber que a educação não está só no livro, não vai estar só na internet, ela vai te possibilitar outras coisas. Né? A educação... A minha vida foi transformada pela educação completamente, Sim. cara. E eu cheguei aqui diferentemente da maioria das pessoas, tem um pai ou uma mãe que é professora, no meu caso não. O que me trouxe para a história, que inclusive eu não falei disso, foi por conta de, primeiro, bons professores de história, cara. Eles inspiram, né? Isso a gente tem uma parte de inspirar, que é uma parada que eu levo para mim hoje. Eu busco inspirar os outros a fazer isso. Os professores me inspiraram a ser professor. Aí eu tive um amigo meu que me mostrou um álbum da Legião Urbana uma vez. Aí eu me apaixonei por Legião Urbana. Aí eu fui estudar a biografia do Renato Russo. E lá ele falava da história de Brasília. Eu fiquei, caraca, Brasília é muito da hora, velho. Aí eu falei, vou fazer história. Aí falei pra minha mãe, mãe, acho que eu vou fazer faculdade de história. Minha mãe olhou pra mim e falou, olhou não, porque ela mora fora. Ela falou, filho, faz. O tempo vai passar, você fazendo ou não. Sim. Eu fui lá e fiz e adorei. Então saiba que a educação pode abrir caminhos pra sua vida. Se não tá dando certo, muda, né? Saiba que tudo isso pode estar no meio do caminho e pode te ajudar a você ser uma pessoa muito melhor e chegar aos seus objetivos. Pô, legal pra caramba, cara. Que me veio um filme na cabeça aqui agora, porque a primeira faculdade que eu fiz foi História e foi um desafio gigantesco. Eu sou aluno, hoje quem olha, às vezes pode até não achar, mas eu sou um aluno que vim de escola pública, ali, ó, raladão, entendeu? Trabalhando desde cedo, desde novo. E quando eu falei que eu ia fazer história, que eu queria ser professor, muita gente desacreditou, falava de um futuro financeiro não próspero. Sim. E eu nunca imaginei nada, por exemplo, disso que você está vendo aqui, desse estúdio de estar abrindo esse caminho. Então, eu acho que o que você falou, que a educação pode transformar a vida da gente, eu nem acho, eu tenho certeza. Com certeza. De que, pô, isso é o que fica de tudo que a gente conversou. Juliano, cara, obrigado, foi velho. Bom pra caramba. Deixa aí os seus contatos aí, quer passar aí, fica à vontade. Me sigam aí então no Instagram, gente, @História Fundamental, tá? No YouTube também você encontra lá, eu posto vídeo constantemente a cada 6 meses, porque... Muito bom. O YouTube é complicado, cara, não consigo. Mas Instagram, eu tô lá, todo dia você vai me ver no Instagram, produzindo stories, fazendo lá uns postzinhos, falando sobre história, sobre política, sobre tudo que importa pra sua vida, tá? Tá precisando de alguma ajuda, me procura ali que a gente dá jeito nisso tudo pra você. E é isso. Obrigado pelo convite, Fernando. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, muito obrigado por estar conosco aqui nesse episódio. Esse foi mais um Pod Prof. Obrigado e até a próxima. Falou, valeu.